estou com dificuldade em determinada virtude, é porque eu tenho um pecado na minha alma que se sobressai. Tá? Isso é muito sério, gente. Então, hoje eu abri caixinha e tinha caixinhas lá que diziam assim, olha, eu não tenho paciência com nada. Isso é sério, poxa. Se essa virtude, né? Se uma determinada virtude tem uma ausência na sua vida, significa que um pecado, contrapõe essa virtude, tá? E qual é o pecado? Isso é importante a gente saber. Qual é o pecado que contrapõe, né, essa virtude da paciência? Existem, vamos dizer ali, dois apetites, tá? Quando a gente estuda a raiz do pecado, né, lá em Gênesis 3:6, a raiz do pecado, e São Tomás de Aquino fala muito sobre isso também, né? Ele fala muito sobre as doenças espirituais. São Tomás diz que nós temos dois apetites. Isso é bem importante a gente saber para o nosso autoconhecimento. Nós temos dois apetites, o apetite concupiscível e o apetite irascível. O apetite concupiscível, ele é aquela empolgação que nos atrai. O que nos atrai? Por exemplo, a luxúria concupiscível, a luxúria, que são os prazeres da carne, nos atrai. A gula é um apetite concupiscível, nos atrai. E o apetite irascível, o que seria esse apetite irascível que São Tomás fala, né? O apetite irascível é aquele que gera repulsa, é aquilo que nós repelimos, ou seja, a ira, tá? Então a ira contrapõe a paciência, não é assim? Quando a gente perde a paciência, como que nós ficamos? Iradas. Ira, raiva, você explode, tá? Então, a falta de paciência é o excesso da ira. Então, todo pecado contrapõe uma virtude, tá? Esse apetite irascível é muito da alma desordenada e do ser humano, né? Só que o apetite irascível, gente, essa repulsão, essa explosão, né? Algo que a gente repele, que a gente rejeita, né? Essa explosão de raiva, né? Ela também nos protege. Porque, por exemplo, se você... por exemplo, o pecado da luxúria, né? Os prazeres da carne. Se você tem uma repugnância, por exemplo, pela prostituição, né? Diante daquilo, você tem uma determinada, você tem a ira com uma repulsão. Então, a ira, gente, ela não é de todo ruim, ela não é. Ela nos protege, né? Mas, quando ela contrapõe uma virtude, aí ela é um problema, tá? Aí ela é um grande, grande problema. Escreve aqui se você é uma mulher irada, se você está muito inflamada, se qualquer coisinha que acontece, se você é contrariada, né? Se aquilo que você planejou não deu certo, você explode, né? A paciência zero. A gente vai entender já o que é paciência, tá? Então, todo pecado contrapõe uma virtude, tá bom? No caso aqui é a ira, essa explosão, tá? Eu estou me controlando, mas já fui insuportável. A Jo falando aqui. É por isso que estou no relicário, já estou mudando. Quem é aqui? Vivi, que bom, que bom, que bom. Né? A gente precisa regular isso, porque isso nos traz muitos problemas. Santa Brígida, gente, ela foi uma santa, ela é uma santa, né? Mas ela foi aqui, né, na terra, plano terreno. Uma santa, Santa Brígida, ela foi uma santa com muitas experiências místicas, tá? Ela foi casada, ela teve 8 filhos. E quando ela ficou viúva, ela foi para
para um Carmelo. E lá ela teve muitas experiências místicas com Jesus, com Nossa Senhora, né? Em um dos seus relatos, ela diz, até anotei aqui, ó, que ela diz que Maria viveu sempre em penas. Olha isso. E é verdade que Nossa Senhora, se a gente, né, aprofunda o nosso conhecimento sobre Nossa Senhora, a gente percebe que realmente a vida dela foi de grandes penas, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, que sonho carregar o Filho de Deus na barriga, mas você estaria preparada para todas as dores de Maria? Você teria paciência para viver todas as dores de Maria? Maria tem 7 dores, 7 dores, e ela viveu todas as dores com todas as suas virtudes. Ela tem as virtudes infusa, isso é bem importante a gente lembrar. Poxa, por que eu não tenho as minhas virtudes infusas? Porque nós praticamos o pecado. A gente ainda desliza no pecado, tá? Mas nós temos, sim, presta atenção, capacidade de romper com o pecado, tá? No final da live, eu quero falar algo que eu nunca falei aqui. Algo bem importante para você carregar no seu coração. E muita coisa vai se resolver na sua vida. Eu já faço isso faz tempo. Isso foi libertador para mim, tá? Que é uma dica prática e que você vai fazer isso na sua vida a partir de hoje. Hoje, a partir de hoje. Tá? Porque nós não conseguimos fugir das dores, das nossas dores. Nós não conseguimos, mas a gente pode, olhar para Maria, entender como ela vivia as suas dores, tá? Sendo que ela é o projeto perfeito para toda a humanidade, é o projeto de Deus perfeito para toda a humanidade. Então significa que a mulher que Deus quer que eu seja é a imitação de Maria. Ponto. Ponto. É isso. Eva também foi concebida sem pecado, mas pecou. Preferiu a serpente do que Deus. Maria também foi concebida sem pecado e disse sim. Decidiu, eis-me aqui, a serva do Senhor. Disse sim para ser a escrava do Senhor. Tá? Então, ao final da live, eu vou dar uma orientação prática que você nunca vai esquecer e a partir de hoje será uma das chaves nossas, das águias. Uma das nossas chaves, tá? Vamos lá. As 7 dores de Maria, só vou passar aqui para a gente entender as virtudes infusas e o quanto a paciência é uma virtude importantíssima. 7 virtudes de Maria. Do vaticínio de Simeão. O que Simeão falou para ela? Falou que uma espada transpassaria a sua alma. Imagina, você com o seu bebezinho entrando no templo, né? Apresentando Jesus ao templo, bebezinho. Aí chega Simeão para ela, aqui Simeão, e fala, olha, uma espada transpassará a sua alma. E você ali, plena. Eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Quem tem paciência já sabe onde deposita os seus anseios, tá? Imagina, ela chega no templo e Simeão já fala isso para ela. Depois, a fuga, a segunda dor, né? A fuga de José, Maria e Jesus para o Egito. Imagine, gente, Maria com um bebezinho
e ter que fugir para o Egito porque Herodes quer matar o menino Jesus. Quando a gente tem o nosso nenê, o que a gente quer? Ficar em casa, né? Cuidando do bebezinho, bem tranquila, se sentindo protegida. Ela não. Ela é colocada em cima de um burrinho, né? E José, esse grande homem, leva essa sagrada família para o Egito. Paciência? Será que ela precisa de paciência? Quantas vezes eu recebo mensagens de mães aqui, chateadas porque o quartinho do bebê não está pronto ainda. Tá super ansiosa e chateada porque o quartinho não tá pronto, porque as coisas... Tá vendo? Como Maria nos ensina. Terceira dor, a perda do menino de Jesus no templo. Né? Jesus com 12 anos se perdeu. Aí Maria ficou preocupada. José ficou preocupado. E encontraram o menino Jesus ensinando no templo. Mas foi um momento de aflição. O encontro com Jesus no caminho do Calvário. Esse, para mim, é algo que toca o nosso coração, né? Ali na Via Sacra, quando Maria encontra Jesus. O encontro de Jesus, a morte de Jesus, né? A morte de Jesus, da lança de deposição de Jesus na cruz, assim que Jesus morreu na cruz, Jesus já estava morto, né? Uma lança transpassou o coração de Jesus. Inclusive aqui no Sagrado Coração de Jesus, aqui ó, existe a chaga do lado. Essa chaga do lado foi da lança que o soldado jogou no coração, que transpassou o coração de Jesus, jorrando água e sangue. A água simboliza o batismo e o sangue, a Santa Eucaristia. Né? E Maria presenciou tudo aquilo ali. Né? E a sétima dor, a sepultura do corpo de Jesus. Né? Jesus foi crucificado, foi sepultado e Maria estava ali, acompanhando todo esse processo. Com paciência? Sim, com paciência. A gente já vai entender o sentido da paciência. Eu trouxe aqui um verso, uma passagem bíblica super importante. Se você quiser acompanhar, é Tiago 1:4. Vale a pena abrir a palavra de Deus. São Longuinho, isso mesmo, Lu. Ele mesmo. Interessante que quando esse soldado, que é São Longuinho, né, lançou a lança e transpassou o coração de Jesus, a tradição da igreja nos diz que essa água e esse sangue da chaga do lado respingou nos olhos do soldado, que é São Longuinho, e ele tinha um problema de visão. No momento a sua visão foi curada, a sua vista foi curada. E ele se converteu naquele momento. Viveu grandes perseguições, porque ele era um soldado, né? Ali para matar Jesus. E ele se tornou cristão após isso, tá? Tiago 1:4. Melhor, Tiago 1:2. Não sei porque eu pulei. Tiago 1:2, a gente começa ali do início. Tiago 1:2. Obrigada, querida, estagiando na maternidade, sempre aqui com a gente. Tiago 1:2, ó. O que ele diz? Paciência nas provações, que é o que Maria nos ensina, tá? Paciência nas provações. Considerai... gente, isso aqui me lembra Santa Teresa d'Ávila, tá? Aqui, ó, tô até com o livro aqui pertinho, que eu já falei várias vezes, né? Ó, essa primeiro verso me lembra Santa Teresa d'Ávila, que ela diz assim, o São Tiago diz, né? Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passai por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Gente,
Por favor, presta atenção nisso aqui. Isso é paciência. Tá? Ele diz assim, que fique alegre quando passe por provações. Porque sabendo que quando nós estamos vivendo uma provação, a prova da nossa fé é a paciência. Então, já entendi que, poxa, então quer dizer que o quê? Paciência é fé? Sim. Paciência é uma prova de fé. E Santa Teresa fala muito sobre isso. Ela diz assim, que Deus é muito misericordioso com ela, enviando-lhes enfermidades, ela diz. Enfermidades, olha só. Enfermidades. Né? Porque a provação é a maior prova de fé que existe. Só que se você resiste, se você luta contra a vontade de Deus, se você não tem paciência com o tempo de Deus, com as provações, as adversidades, você não tem paciência. Ou seja, você não tem fé. Será que Maria não tinha fé? Quando Simeão falou que ela seria transpassada por uma lança, quando ela fugiu para o Egito, quando ela encontrou seu filho na via sacra, quando São Longuinho, quando o soldado arremessou a lança no coração do seu filho, quando colocaram Jesus nos seus braços, desceu, né? Quando ele desceu da cruz, tiraram ele da cruz e colocaram Jesus nos seus braços, quando Jesus foi sepultado, Maria não tinha fé? Eis-me aqui a serva do Senhor. Se ela é serva, é escrava. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela tinha muita fé, muita fé. E se ela tinha muita fé, ela sabe esperar. Ela sabe esperar. Então aqui diz o seguinte, o 4, né? Agora 1,4, Tiago 1,4. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então é o seguinte, qual é a obra da paciência? Tá? Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra. Qual é a obra da paciência? É a fé e a santidade. Tá? A obra da paciência é a fé e a santidade. Porque quanto mais fé eu tenho, né? Quanto mais eu acredito, quanto mais eu sou dependente da vontade de Deus, mais eu cresço espiritualmente. Porque Maria, Santa das Santas, porque ela é totalmente entregue a Deus. Ela é totalmente entregue a Deus, ela não tem pecado nenhum, ela não tem resistência. Agora nós resistimos. Nós resistimos à vontade de Deus o tempo todo. Aí o que ele diz? É preciso que a paciência efetue a sua obra. Ou seja, a fé, a obediência, a dependência de Deus. Aí ele diz, se alguém de vós necessita de sabedoria, a gente precisa, peça a Deus. Nós precisamos de sabedoria para que a gente tenha fé, para que a gente tenha paciência. A gente precisa muito de sabedoria. E São Tiago diz, peça sabedoria a Deus, peça. Outra coisa, isso eu já falei muito no curso Coração de Margarida. O que nós precisamos pedir para Deus? A gente pede tudo errado. Uma das coisas que precisamos pedir é fé. Senhor, me dê fé.
Eu preciso de fé. Eu não tenho fé. Uma das coisas que mais precisamos pedir para Deus é fé. Para de pedir coisas. Para. São Tomás de Aquino fala muito sobre isso na Suma Teológica. Deus vai te entregar apenas aquilo que te leva para o céu. Ponto. Deus nos entrega apenas aquilo que nos leva para o céu. Tá? Então peça fé. Fé. Primeira coisa, peça fé. Porque com fé você já sabe que tem paciência. Com fé você já sabe que tem sabedoria. Tá? Ó, se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Inteligência já é um dom do Espírito, que é infuso na nossa vida no batismo e reafirmado no sacramento da crisma. Por isso que a crisma é importante. Tá? A inteligência nós já nascemos com ela, é um dom do Espírito Santo. Agora, sabedoria a gente precisa pedir para Deus. Precisa pedir para Deus. Ó, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada. Então, peça sabedoria. E olha só, mas peça com fé. Olha como a gente precisa pedir fé para Deus. Porque até a sabedoria a gente tem que pedir com fé. E se eu tenho pouca fé, eu não vou conseguir. Ó, mas peça com fé. Olha só, sem nenhuma vacilação. Porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto e inconstante em todo o seu proceder. Ou seja, a gente não pode ser como as ondas do mar, né? Uma hora você está num caminho da santidade, outra hora você não está. Uma hora você está num caminho da santidade, uma hora você não está. Uma hora você não, eu vou me converter, outra hora você está distante de Deus. Tá? A gente tem que tomar essa decisão. A gente precisa tomar essa decisão. A gente precisa também, isso eu vou falar no final, tá? A gente precisa permitir que o Espírito haja sobre a nossa vida também. Tá? Permitir que o Espírito haja. Mas existe um barulho muito grande dentro da gente, que a gente não escuta o Espírito Santo. A gente não escuta a voz de Deus. Ai, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Mas tem um barulho muito grande aí dentro. Muito grande. Muito grande. Aí muitas vezes a gente escuta aqui fora, né? O verbo externo, aqui fora. Por meio de um livro, por meio de uma palavra, talvez até por meio de uma live como essa. Por meio da sua vizinha que vem conversar com você. Né? Aí a voz do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo vai acontecendo de outras formas, porque dentro da gente não consegue ouvir, porque existe um barulho muito grande. Essa falta de fé, essa falta de paciência, né? Diante das adversidades, já se desestrutura completamente. E a gente tem que começar a entender o que é problema na nossa vida. O que verdadeiramente é problema. Eu sempre penso isso. Poxa, o que é problema? Quando acontece, todo dia acontece uma adversidade. E você olha e pensa, poxa, será que isso é um problema? Será que isso é um problema? Será que vale a pena a gente se perder completamente? Será que isso é um problema? Será que eu controlo isso? Olha só o que São Cipriano diz. A paciência nos livra do pecado e do inferno. Olha isso, gente. A paciência nos livra do pecado e do inferno.
A paciência nos livra do pecado e do inferno. E olha só o que eu considerei fantástico, o que São Afonso Maria de Ligório, que inclusive é um grande devoto de Nossa Senhora, o que ele falou, olha só, sobre a paciência. Ele diz que todos que se salvam, olha, isso é fantástico. Deixa eu até abrir aqui. Ele citou Apocalipse. Ele diz que todos que se salvam, olha só, todos que se salvam são mártires. Ou seja, todos que estão no céu são grandes mártires. Ou, de sangue derramado, ou de, presta atenção, paciência. Olha o que Santo Afonso Maria de Ligório nos diz. Que todos que estão no céu são mártires. Que derramaram, né, de alguma forma o seu sangue, ou por sangue, ou por paciência. São Pedro foi mártir por sangue, né? Ele foi crucificado, São Pedro, nosso primeiro Papa. Mas na hora da crucificação ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como Jesus. Ele foi um mártir derramando sangue, né? São João da Cruz foi um mártir pela paciência, tá? E por que eu trouxe a palmeira aqui, ó? Por que eu peguei a palmeira? E tem uma passagem muito linda, gente, muito linda, né? Santo Afonso de Ligório diz, então, que no céu haverá muito mártires, ou por sangue derramado, ou pela paciência. Se ele diz que a paciência nos leva para o céu, porque a paciência, presta atenção que eu vou falar para vocês aqui, que isso é muito importante, muito importante. O que é a paciência? Agora eu vou entregar para vocês uma chave. O que é a paciência? A paciência, ela é uma... Vocês vão escrever aqui. Ela é uma penitência. Escreve isso. A paciência é uma penitência. Todo mundo quer fazer jejum. Quero fazer jejum, quero fazer jejum, quero fazer jejum. Ótimo, é importante para ordenar a alma. Mas a paciência também é uma penitência para a ordenação da nossa alma, tá? Ou seja, mortificação. A penitência é uma forma de mortificação. Ela mata. O quê? O pecado, uma coisa ruim, a ira, né? Nesse caso, a ira. Mortificação é uma morte de uma desordem da alma. O que é penitência? É um sacrifício. A paciência é uma penitência, a paciência é um sacrifício. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório diz que no céu haverá mártires de sangue, aqueles que morreram por Jesus, e aqueles que também morrem por Jesus, mortificando, matando a desordem da alma. Gente, a paciência é uma das coisas mais difíceis, não é verdade? Mais difíceis. A paciência é esperar a vontade de Deus, é o tempo de Deus, é aquilo que eu não controlo. Aí, olha que passagem linda, por isso que eu peguei a folha de palmeira, que eu achei linda essa passagem. Aqui no céu, né? Que Santo Afonso Maria de Ligório diz que no céu haverá esses mártires, né? Aí aqui, em Apocalipse 7:9, Apocalipse 7:9, foi escrito por São João, né? São visões que São João teve no livro de Apocalipse. Aí ele diz aqui,
7:9, né? Depois disso, viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar. De toda a nação, tribo, povo e língua. Então, ele viu uma multidão gigante de nações, de povos, de tribos diferentes, de línguas diferentes. Conservavam-se em pé, eles estavam em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, ou seja, diante de Deus e diante de Jesus. Eles estavam de vestes brancas e palmas e folhas de palmas nas mãos. Então veja bem, né? Esses mártires que derramaram seu sangue ou pela paciência estão no céu, de frente para o trono, de frente para o Cordeiro e com as palmas nas mãos, né? Que representa o seu martírio, que representa a sua santidade. Não é lindo, gente? Eu achei lindo isso, lindo. Imagine aquela multidão de frente para o trono, né? De frente para o Cordeiro, que pela sua penitência, que pela sua paciência estão ali no céu. Então entenda que a paciência é uma via de santificação. Santificação. Tá? Deixa eu deixar minha palmeirinha aqui. Ali, bonitinha. Tá? Então, guarda isso no seu coração. Paciência é penitência. Paciência é sacrifício. E sabe o que me lembra aqui? Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, lindo, né, Nanda? É lindo. Depois vocês leem esse capítulo, Apocalipse 7:9. É lindo. Imagina que visão, né? Todos com as palmas nas mãos. É muito lindo. Paciência é uma penitência, é isso mesmo, Bruna. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela admirava muito São João da Cruz, que hoje é o dia dele, né? E falei para vocês desde de manhã, né? Que, meu Deus, o que ele passou na masmorra, 9 meses preso, ele não morreu porque Jesus estava lá com ele, né? Jesus estava lá com ele. Quando ele saiu da masmorra, ele já era um santo de 7ª morada. Ele saía da masmorra uma vez por semana para ser espancado. Para ser espancado. E depois levavam ele para a masmorra novamente. Por que fizeram isso com São João da Cruz? Santa Teresa d'Ávila, ela foi uma grande mulher, a grande missão dela era reformar os carmelos. E ela queria reformar os carmelos masculinos. E ela precisava de um homem. E ela, né, por providência divina, chamou São João da Cruz. E quando São João da Cruz começou a reformar os carmelos masculinos, houve muita resistência. Muita resistência. Porque ele era firme na doutrina. Aí o que fizeram? Pegaram ele como um rebelde, viram ele como um rebelde e prenderam lá na masmorra. E ele sofreu demais. E saiu de lá como Santa Teresa d'Ávila disse que quando viu ele conseguiu fugir depois de 9 meses. Diz que quando encontrou São João da Cruz, ela tinha certeza que ele ia morrer, da forma que ele estava. Você já imaginou o inverno da Espanha? O inverno da Europa é muito frio. Imagine ele com pouquíssima roupa. Uma peça de roupa que ficou no corpo dele durante 9 meses. E ele escreveu, gente, orações, textos
lindíssimos na masmorra. Forte. Um deles foi a noite escura da alma. Aquela aridez que ele viveu, sabe? Quando a gente não escuta a voz de Deus. Quando a gente não escuta. A gente está vivendo uma provação, uma aridez, né? E a gente não escuta a voz de Deus. Mas lá na frente a gente entende o porquê, né? Lá na frente a gente entende o porquê. Então, Santa Teresinha, ela admirava muito os grandes santos, admirava muito São João da Cruz. E quando ela, né, conhecia a vida dos santos, ela se sentia muito pequenininha. Ela chamava, olha só, ela chamava os grandes santos como São João da Cruz, Santa Teresa, né? Os grandes santos como grandes águias. E ela diz que ela era só um passarinho. Toda vez que eu nos chamo de águias, eu lembro de Santa Teresinha também. Então ela dizia, poxa, eu sou tão pequenininha, como que eu vou me tornar uma santa, né? Como? E ela falou, nossa, eu sou pequena, eu sou frágil, mas eu vou me santificar nas pequenas coisas. Olha que lindo. Eu vou me santificar nas pequenas coisas. E daí nasceu a pequena via. A pequena via de Santa Teresinha, que de pequena não é nada. Porque a paciência, olha só, ela é uma grande penitência, ela faz parte da vida de todos os santos. E Santa Teresinha, com a sua delicadeza, trouxe a penitência para a pequena via. Que providência divina. Até para a gente olhar para a penitência como algo possível. Algo possível. E ela diz, Santa Teresinha, que ela tinha... Ela tinha uma irmã, né, uma carmelita, que ela tinha pouquíssima paciência com aquela, que irritava, ela ficava irritada com os hábitos, né, as manias de uma irmã. Aí sabe o que ela fez? O que ela decidiu? Ela decidiu passar o maior tempo possível ao lado daquela pessoa. O maior tempo possível. Por quê? Para ela ordenar, olha só, para ela ordenar a alma dela. Assim, não. Se eu tenho, né, falta de paciência, se eu fico irritada, ira, ó, eu vou ficar mais perto dessa pessoa. Mais perto. Olha, a pequena via para ordenar, tá? Então, toda vez que você está percebendo que você está perdendo a sua paciência, principalmente com filho e com marido, principalmente com filho e com marido, o que você vai lembrar de todos os santos, você vai lembrar da Santa das Santas e você vai... Eu vou fazer... Aí você pensa assim, ó, eu faço isso, tá? Eu faço isso. Agora eu vou viver uma penitência, que é a minha paciência. Nas pequenas coisas. Agora eu vou viver uma penitência. Você, naquele momento que você sabe que vai perder a paciência, você vai trazer aquilo para você e você vai dizer: eu vou viver a minha penitência agora, que é a minha paciência. Ó, vou praticar esse ensinamento. Geralmente eu me afasto dos seres humaninhos que me tiram a paciência. E é verdade, porque olha só, se a gente... Isso são os apetites, né? Isso faz parte das doenças espirituais. Se toda vez que eu me protejo, se toda vez que eu me escondo, quando que nós vamos ordenar a nossa alma, né? E é muito importante, gente, a gente exercitar as virtudes dentro de casa. É dentro de casa. Às vezes as pessoas se preocupam
em ser maravilhosas fora de casa. Às vezes as pessoas perguntam assim pra mim: ai, tu fala desse jeitinho com teu filho? Ai, você é delicada como você é, assim, as pessoas perguntam aqui no Instagram, né? Com seu filho? Eu disse, não, com meu filho eu sou bem melhor. Bem melhor. Porque nós temos que ser as melhores pessoas para aqueles que nós amamos. Existe até um determinado termo, que eu já falei sobre isso aqui, que é o seguinte: não seja uma estrangeira. O que é um estrangeiro? É quando sai do seu país, quando você vai fazer um intercâmbio, quando você vai morar em um outro país, você lá é a melhor pessoa, você se esforça para aprender o idioma, para aprender a cultura, para se adaptar ao clima, para ser aceito naquela nova sociedade, lá fora. Aí quando você volta para o seu país, que é aqui dentro da sua casa, você é a pior pessoa do mundo. Você é inclusive uma pessoa que você não conviveria. Então, antes de exercitar a paciência, a penitência com o mundo, comece exercitando com você. Tem coisa que mais machuca uma mãe do que a perder a paciência com os filhos pequenos? Tem. Eu perdi a paciência algumas vezes com meu filho quando era pequeno. Não tinha a sabedoria, né, que eu tenho hoje, a fé que eu tenho hoje. E as poucas vezes que isso aconteceram, meu Deus, é as 7 dores de Maria dentro de mim. Como a gente se arrepende de brigar com o filho por falta de paciência. Imaturidade também, claro, imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual, falta de fé. Qual é a mãe que nunca viveu isso? Tenha certeza, se a sua mãe, quando você era criança, né? Se a sua mãe tinha descontroles, se a sua mãe te machucava, tenha certeza que ela carrega as 7 dores de Maria dentro dela. Sangrando. As feridas todas abertas. Porque não existe uma dor maior. Ó, fico super mal, não consigo nem dormir. Isso mesmo, Nara, é isso mesmo, é horrível, né? Horrível, tá? Ai, minhas amadas, então guarda isso no coração. A paciência, ela é uma virtude, tá? A paciência é uma penitência. Quando você vai se aproximar de alguém que você sabe que você... É porque assim, ó, peraí, vamos voltar um pouquinho. Uma coisa bem importante. A paciência, ela é o tempo de espera, tá? A paciência é o tempo de espera. Agora, essa paciência que a gente perde com o filho, essa paciência que a gente perde com pessoas mais educadas, essa paciência, ela não é bem uma paciência, tá? Ela, na verdade, é a própria ira que a gente carrega dentro da gente. É a soberba, é o orgulho. Sabe, esse mundo muito centrado em nós, esse apego muito grande a nós mesmas. É um apego muito terreno. Então, essa ira explode pelas nossas desordens, pelo nosso egoísmo e soberba, tá? Que daí a gente chama de paciência também, né? A gente acaba chamando de paciência. Que a paciência é esse equilíbrio, né? Porque a paciência é um equilíbrio. Só que a verdadeira paciência, ó, presta atenção. A verdadeira paciência, o sentido da virtude é entregar na mão de Deus. Entendeu? Porque eu abri caixinha e veio muitas, quase 90% dessa paciência que é relacionada ao egoísmo, à soberba, ao apego a si.
Porque quando uma mãe explode com o filho, quando a mãe perde a paciência com o filho, é porque ela está muito centrada nela. Entende? Ela tem uma dificuldade enorme de servir. Ela tem uma dificuldade enorme de se doar. Tá? E a gente acaba chamando de paciência. Mas a paciência espiritual, essa que nos leva para o céu, é essa de Maria, que é serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ó, gente, olha que coisa mais linda. Que coisa mais divina e sobrenatural. Você verdadeiramente chegar para Deus e dizer: eis-me aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, ó, segundo a sua palavra. A sua vontade, Senhor. É a sua vontade. Eu vou ter paciência. A minha carne não vai querer certas coisas. Mas eu vou ter paciência, que vai ser a minha penitência. Entende? Essa é a verdadeira paciência. Essa é a verdadeira paciência. O resto, aquelas explosões, é ligado à soberba e ao orgulho. Tá? A Leia, quarta camada. Isso, Leia, tudo a ver. Aluna do relicário aqui, ó. Tá? Então, a gente tem que pensar na paciência como tempo de espera. Talvez você espere alguma coisa, né? A gente sempre está esperando alguma coisa. A gente espera alguma coisa. E Deus me deu uma aprovação muito grande. Sempre vou falar isso para vocês porque foi algo muito marcante na minha vida. Quando eu encontrei um nódulo na minha mama, eu entendi o que é a paciência. O que é a paciência? Eu precisava esperar 20 dias para ter um diagnóstico. 20 dias. O que você faz em 20 dias que você não tem controle nenhum? Você não tem controle de nada. O que você faz? Você faz uma penitência chamada paciência. E, gente, essa penitência chamada paciência, sabe o que ela faz conosco? Eis-me aqui a serva do Senhor, ela te joga de joelhos. Você quer ficar de joelhos na frente de Deus? É você não ter controle nenhum sobre a situação. Nenhum. Por isso que Santa Teresa diz: Deus é misericordioso comigo quando me envia enfermidades. Porque ela não tem controle nenhum. Ela se prostra. Quando um ateu, presta atenção, quando um ateu diz assim: ah, não acredito. Eu tinha uma pessoa próxima da minha família, ele vivia dizendo isso. Ah, não acredito em Deus, não acredito em Deus. Era um rapaz jovem. Aí eu falei: tu não acredita em Deus? Eu falei pra ele: deixa você ter filhos. Deixa você ter filhos. Deixa esse filho baixar num hospital. Que tu entra com ele, com o filho nos braços e de joelho. É só isso. É só isso. Deus nos envia provações. Por quê? Olha o que São Tiago nos diz aqui. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passai por diversas provações. Olha o filho pródigo, que é a biografia da nossa vida. Ele desejou a comida dos porcos. Ele desejou a comida dos porcos. E nem isso ele podia comer. O que aconteceu com ele? Entrou em si. O que é esse entrar em si? Ele despertou, abriu os olhos. E tem um momento que ele diz: vou me levantar. Que é a mesma palavra, né, em hebraico, né? A mesma palavra que usou para Jesus: vou ressuscitar. Ressuscitou. E fui com meu pai. E voltou para o pai.
Tá? Então, as provações, as adversidades na nossa vida, gente, ela é difícil, claro, não tô aqui romantizando, gente, por favor. Mas, quando a gente conhece, né? A gente começa a estudar a palavra de Deus, quando a gente começa a estudar a vida dos santos, a gente entende, como Santa Teresa d'Ávila diz, né? Que é uma misericórdia de Deus. Se eu não tivesse vivido, meu Deus, se eu não tivesse vivido a incerteza, se eu não tivesse vivido a minha penitência, né? A paciência, a espera de um diagnóstico, se eu não tivesse vivido a finitude da vida, experienciar uma forma de finitude da vida, eu não estaria aqui com vocês. Tenho a certeza que a decisão de estar aqui com vocês foi por conta dessa aprovação que Deus me entregou, por conta desse chamado. Ali eu me converti. Eu achava que eu era convertido. Eu pensava que eu era convertido. Pensava. E hoje eu sei que a verdadeira conversão é a entrega total a Deus. Todos os dias é um exercício para isso. Todos os dias. Porque nós somos muito tentadas. Nós somos muito tentadas. Demais. E para vencer essa tentação, a penitência é necessária. A penitência. Eu quero fazer jejum. Jejum é importantíssimo, é uma forma de mortificação, é um sacrifício, é uma penitência também. Mas a paciência, ela é tão importante quanto. Tá? São João nos diz, olha aqui, lá no céu, segurando com as palmas, né, as folhas de palmas nas mãos, tá? Então ela santifica. E seja inteligente também. Seja uma mulher inteligente. Seja uma mulher madura. Se conheça. Se conheça. Seja humilde. Outra virtude de Maria. Seja humilde. Se reconheça. Todos os discursos das redes sociais é só para colocar você dentro de um pote de ouro. Mas muitas vezes não devemos estar lá, não. Tem muita coisa que a gente tem que ordenar na nossa vida. Muita coisa. O meu propósito aqui é sempre ordenação da alma. Sempre. Se eu falasse coisa que as pessoas querem ouvir, certamente eu teria muito sucesso. Mas eu não vou me vender. Não vou. Não vou me render a isso. Porque é errado. Errado. Colocar purpurina em algo que precisa ser muito lapidado ainda. Tanto eu quanto você. Acredito que todas nós queremos ser mulheres verdadeiramente cristãs. E a gente precisa se ordenar. Então seja humilde e olhe para você e diga: poxa, estou muito irada. Eu preciso estar mais atenta. Mais atenta. Identificar os momentos que a ira toma conta de mim. E naquele momento eu vou fazer uma penitência. Então, por exemplo, coisas do dia a dia. O meu filho é bem comilão. Bem comilão. Então ele come o dia inteiro. Comida, tá, gente? Comida. Então o que eu faço? Eu sei que ele vai comer várias vezes ao dia, eu já deixo tudo em potinho na geladeira. E a pia tá limpa. Aí lá pelas 3 horas da tarde, quando ele tá em casa, lá final da tarde, ele vai na geladeira e pega aquela comida arada. E daí qualquer coisa é panela, é prato, é bateção de coisa e tal. E olha só. E a tentação, muitas vezes dá uma beliscada na minha alma e quer se irritar com aquilo. Mas imediatamente eu penso, opa, paciência. Paciência.
né? E penitência. Vou segurar essa desordem que quer se rebelar. E eu fico quietinha. Não tem problema nenhum fazer aquilo ali. Ele tá comendo, qual é o problema disso? Vai ter louça para lavar? Depois a gente lava. Isso é problema? Isso não é problema. Entende? Então, olhe para você. Aí falaram aqui das infantilidades dos maridos, né? Falaram aqui das... Eu já me irritei com as infantilidades do meu marido no passado, porque meu marido é muito brincalhão. Muito, 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 muito super sanguíneo, agitado, né? A paciência é uma virtude que ele precisa desenvolver muito. Sempre estou conversando com ele sobre isso. E gente, vou falar pra vocês, tá? O marido adora a quarta série, sabe? Prezinho, primeira, segunda, terceira e quarta série. Os homens têm um pé na quarta série. Os homens têm um pé. É difícil você encontrar um homem totalmente polido, erudito. É difícil, gente. É uma outra criança ali, né? Vai ser responsável com o trabalho, né? É um homem justo, né? Tem valores. Agora, uma criancice ali vai fazer parte daquela personalidade, é parte até da energia masculina. Então, a gente tem que ter sabedoria, ó, como a palavra de Deus diz aqui, pra gente pedir sabedoria também. Então, uma coisa que eu aprendi a conviver, compreendi as criancices, as brincadeiras, em exagero muitas vezes. Aquilo ali não vai mudar. Não vai. Não vai. Tá? Eu falei quarta série. Quarta série de escola mesmo, tá? Não é a quarta camada. Quarta série de escola. Criancice, sabe? O marido de vocês também é assim? Não é? Se joga no sofá, fica ali, ó, no celular, TikTok, fica ali. O homem precisa também de um tempo, tá? O homem e o sofá têm uma relação. O homem e o sofá. A gente tem que olhar para a energia masculina e entender o comportamento daquela energia, tá? Para que a gente possa realmente sondar os nossos comportamentos. Ó, estão nessa fase, ser a idade, estamos idosos. Ai, não entendi aqui. Aqui a gente fala quinta série, alô, pode ser quinta, quarta, mesma coisa. Ó. Aqui, a Paty falando, ó, o meu já é bem difícil lidar. Fica aqui, Paty, que eu já vou falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Isso. Eu falei pra vocês que no final da live eu ia entregar algo bem especial pra vocês, tá? Que é algo que eu já faço também na minha vida há algum tempo. Só recordando, né? Paciência é uma penitência, tá? Paciência é uma penitência. E tem relação, com o tempo de espera de Deus. Tem relação com aquilo que eu não controlo, Essa ira com aqueles que nós amamos de dentro da nossa casa, com pessoas, a gente também chama de paciência. Mas tem mais relação com orgulho, tem mais relação com o apego a nós mesmos, tá? Mas dá para exercitar a mesma coisa. Quando você perceber que você tem um tempo, um deserto, tá? Um tempo de Deus, que você não tem controle nenhum sobre nada, absolutamente nada. Aquela paciência será uma penitência. Uma penitência. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente for escrava, se a gente for serva, tá?
Aprenda a rezar para Maria. Aprenda. Para algumas pessoas é difícil. É difícil. Mas aprenda. Gente, eu já tive respostas de oração para Nossa Senhora em questão de menos de 1 hora. Sabe porque você está com um problema para resolver? Em menos de 1 hora, você recebe uma mensagem no WhatsApp e resolve tudo. Então aprenda a rezar para Maria. Nossa Senhora, me ajude a ser serva, a ser escrava de Deus. Interceda por mim. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, quem? Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda parte da Ave Maria é uma súplica que a gente faz a Nossa Senhora. Rogai por nós, pecadores, olha as nossas falhas, olha os nossos deslizes, a nossa falta de virtude. Então aprenda a pedir para Nossa Senhora. Gente, tem tantos testemunhos, gente, mundialmente conhecidos, de pessoas que começaram a pedir para Nossa Senhora. E a vida, e as virtudes começaram a ser infusas, principalmente ligada ao pecado. Principalmente ligada ao pecado. Tá? Se você está sempre caindo em um pecado, está sempre como a onda do mar, né? Vacilante, ó, como São Tiago diz, sempre como a onda do mar, peça para Nossa Senhora te ajudar. Rogai por nós, pecadores. Ela é uma intercessora, ela é uma derramadora de graças. Ela não guarda as graças para ela. Ave Maria, cheia de graça, ela não guarda as graças para elas, ela derrama as suas graças sobre nós. E as virtudes são grandes graças, tá? Então aprenda a pedir para Nossa Senhora também te ajudar. Agora o que eu ia falar para vocês, tá? E para Pati, que falou ali, que o meu marido, ela falou, meu marido é difícil, tá? Aqui, ó. Eu preciso curar minha ansiedade e depressão. Quem falou? Edu Pacheco. A paciência também, né? Nos orienta muito quanto isso. Porque a ansiedade, olha só, eu não falei aqui muito sobre a ansiedade, mas a ansiedade, ela não consegue lidar com o tempo de espera. Viu? A ansiedade é totalmente ao contrário do tempo de espera. Ela não consegue ter tempo. Não, eu quero agora. Eu quero resolver isso agora. Eu quero que isso aconteça agora. Eu quero essa resposta agora. Senão eu morro de ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade é perigosíssima. Então, a paciência como penitência é uma forte ajuda para a ansiedade. Entender, gente, que nós não controlamos um monte de coisa. E a ansiedade está totalmente sempre ligada àquilo que você não controla. Quando uma pessoa fala mal de você, você controla isso? Você não controla. Uma resposta de um trabalho, de um emprego, alguma coisa que você está aguardando, você controla o que aquela empresa faz? Você não controla. Você não controla. Uma mudança de casa que você está fazendo, uma mudança de cidade, você controla a velocidade do tempo? Não, você não controla. E a paciência é perfeita como penitência. Vou dizer, Senhor, me ajuda. Como São Tiago diz, me dê fé, Senhor, me dê sabedoria. Eu sei que eu não controlo essa situação. Eu quero ser serva do Senhor. Eu coloco isso na sua mão. Me ajuda, Senhor. Gente, todos nós somos roubados pela ansiedade. Vocês acham que eu não sou roubada também? Só que eu sempre digo para vocês, talvez eu seja mais treinada que
que é o que eu trabalho com as alunas do Relicário, né? É um treinamento aquilo ali, né? Talvez eu seja mais treinada, que eu já estou muitos anos na caminhada. Então, quando vem a ansiedade, na hora, falei, Senhor, coloco isso nas suas mãos. Nas suas mãos. Isso não pode tirar a minha paz. Eu não controlo isso. Eu não controlo. Isso é do Senhor. Senhor e Nossa Senhora. Já chamo todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Tá? Exercita a paciência. Exercita a paciência. Que é uma penitência. A gente sempre tem que entender o fundo da nossa ansiedade. Por isso que eu digo, seja humilde. Vai lá buscar e sai dessa situação de vítima também, tá? Para de se vitimizar, porque isso é um problema pra gente. Ai, eu sou ansiosa. Sim, tem ansiedade. Ok. Agora, vamos olhar um pouquinho mais pra ela. O que traz ansiedade? Ah, é aquilo ali. Ótimo. Então, analisa. Você tem algum controle sobre isso? Provavelmente não. Grande parte das coisas não. Mas sabe o que nós temos que fazer? Colocar nossa energia naquilo que a gente tem controle. O que a gente tem controle? De limpar a nossa casa, de trabalhar fora, né? Muitas de nós trabalham fora, de estudar, de fazer comida, de passar roupa. Gente, o serviço da casa é uma bênção na nossa vida. É uma bênção, que tem sempre coisa para fazer. Foca no que tem que ser feito. Isso é terapêutico. Foca na rotina. Foca na vida de oração. Tira o foco daquilo que você não controla. Isso é a penitência, exercita a paciência. Mas olha o que acontece. Traz o foco, a energia para aquilo que você tem capacidade de controle. É assim, viu, Edu? Edu Pacheco, é assim. Vai cuidar dos seus filhos, vai arrumar o guarda-roupa, vai trabalhar independente onde você é uma professora, se você é uma comerciante, se você, enfim, independente do seu trabalho, foca no trabalho, faz as coisas bem feitas, dá uma faxina aí na tua loja, no teu escritório, sabe? Trabalha diligência, que é uma virtude maravilhosa, que é fazer as coisas bem feitas. Eu faço isso. Se eu vejo que a ansiedade quer me pegar, o que eu faço? Faço as coisas bem feitas. Olha só, não organizei toda a live aqui, né? Fiz uma aula toda organizadinha, trouxe referência bibliográfica, me foco nisso. Minha casa tá organizada, lavei a louça, deixei a pia tudo limpa antes daqui da live, coloquei as coisas no lugar. É isso. Foca nas coisas que tem para fazer. A ansiedade, gente, ela é uma tentação, a gente sabe. Ninguém está livre disso e não estou nunca romantizando. Ela é séria. Ela é séria, a ansiedade. Mas a gente tem que se cuidar. Olhar pra gente, entender. Ah, tá tentando me pegar aqui. Vou focar no que tem que ser feito. Tá? Agora, para finalizar a live, que eu disse que eu ia entregar uma chave de ouro para vocês, né? Um exercício para essa penitência, tá? Dá uma dica prática. E que eu amo, 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 amo. E como me faz bem. Que é uma terapia espiritual, né? Toda virtude é espiritual, tá? Toda virtude é espiritual. E se eu estou com uma fragilidade nessa virtude, eu tenho que ter uma terapia espiritual. Qual é a terapia espiritual? Poderia ser várias para paciência, tá? Mas eu vou entregar uma para vocês, que é o silêncio. É o silêncio. Silêncio.
Busque lugares silenciosos e aprenda a estar em silêncio. Tem uma passagem que eu amo demais, que é Mateus 6,6. Mateus 6,6, que diz: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Essa passagem é linda. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. O que é entrar no quarto? Nos tempos bíblicos não tinha quarto, gente. Tá? O que é quarto aqui na palavra de Deus? Quando orares, entra para dentro de você, na tua vida interior, e fecha a porta. O que é fechar a porta? Silencia. Silencia. Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, entra para dentro de você e fecha a porta, silencia. Vocês sabem que as carmelitas, gente, as franciscanas, as irmãs, as freiras, muitas são enclausuradas. Vocês sabem disso, né? Que muitas vivem trancadas em celas. As celas, algumas são celas consideradas celas monásticas. Então, o que eu vou falar para cada uma de vocês, tá? Construa a sua própria cela. Construa a sua própria cela. A sua cela monástica. Aquele lugar que você entra e você silencia. Aprenda a ter a sua cela. Os grandes santos tinham suas celas. Os grandes santos tinham as suas celas. Então, tenha a sua cela, inclusive imaginária. Muitas vezes, a Paty falou aqui, né? Poxa, meu marido é difícil. Nesse momento de difícil, nesse momento de dificuldade, Paty, entra na tua cela. Entra na tua cela. Vamos entender que o nosso CEP não é mais aqui na Terra. O nosso CEP não é mais esse. O nosso CEP é no céu. É assim que a gente tem que construir a nossa vida. Quando a gente está aqui no barulhão, no barulhão, a gente está fora da cela, a gente está no barulhão e o nosso CEP está aqui, ó. Agora não. Vamos silenciar mais. Às vezes você vai fazer uma caminhada e tá com fone. Desliga o fone. Você às vezes está fazendo alguma coisa em casa, está sempre ouvindo um áudio. Eu tenho me policiado muito quanto a isso. Às vezes eu ia tomar banho, ligava um som, uma música. Agora não. Eu tomo um banho no silêncio. E se o meu banho da noite agora é no silêncio, ainda baixo a luz. Baixo a luz. Aprender, a TV, às vezes a TV tá tão alta. E tá aquele barulhão dentro de casa e as pessoas estão tão agitadas pelo volume altíssimo da TV. Então, minhas águias, vamos construir a nossa cela monástica, só nossa. Segredo nosso aqui. Eu vou sempre falar sobre isso. Eu vou sempre falar a partir de hoje. Porque é uma forma de a gente... Às vezes você está no seu trabalho, tem perseguição, tem fofoca, tá tudo desordenado e você começou um brilhinho assim dentro de você dizer, isso aqui não é bom. Isso aqui não é bom. Peraí, eu vou entrar para dentro, isso mesmo, 2 vezes. Eu vou entrar para dentro da minha cela monástica. Eu vou ficar ali dentro. Ali eu silencio. Ali eu tenho penitência, que é paciência. E o meu CEP não é mais aqui. O meu CEP é no céu.
Esse é o exercício prático, é a terapia espiritual. Silêncio. Eu acordo 5 da manhã, né? Hoje eu acordei às 6, porque estava muito cansada. Ontem eu fui dormir tarde pela mentoria. Mas eu gosto de acordar cedo, sabe por quê? Pelo silêncio. Eu tenho tomado café da manhã com muito silêncio. E isso tem sido muito importante para mim. Porque agora, né, gente, todo o meu trabalho aqui com vocês é muito ligado à espiritualidade. Eu preciso ter esses momentos. Às vezes as pessoas, por que tu não mostra mais coisa? Eu preciso também do meu silêncio. Eu preciso. Há um tempo atrás, eu comecei a mostrar muito a minha rotina. Gente, aquilo me fez tão mal, porque me gerou um barulho tão grande dentro de mim e a gente se perde. Aí eu cheguei aqui na rede social, humildemente falei, me perdi. Essa não sou eu. Eu gosto de compartilhar, mas eu preciso ter os meus momentos, o meu silêncio. A gente não consegue ter comunhão com Deus no meio do barulho. Eu tinha uma amiga, perdi o contato com ela. Sabe o que ela dizia pra mim? Ela dizia assim, eu tenho medo de ficar sozinha. Então ela sempre estava se envolvendo em vários relacionamentos. Vários relacionamentos. A cela monástica, ela cabe em uma pessoa. E o Espírito de Deus, né? Que não ocupa um espaço, mas na cela é uma pessoa. E a cela é para nos fazer melhor, tá? A cela é para nos fazer melhor. A cela é uma penitência. O silêncio é uma penitência. Baixar o barulho do mundo é uma penitência. A música, o excesso da música. Esses dias eu vi um artigo tão inteligente falando sobre a música. A gente precisa se animar o tempo todo. A gente precisa se alegrar o tempo todo. Poxa, a introspecção é tão importante quanto se alegrar o tempo todo, se camuflar o tempo todo. Não é verdade? Se camuflar o tempo todo. E a cela, dentro da cela existe o silêncio. Dentro da cela existe a paciência. E dentro da cela existe a penitência, né? Que Nossa Senhora nos conceda essa virtude tão especial que é a penitência, que é a paciência, né? Essa virtude que é uma penitência que nos santifica, né? E que nós possamos estar no céu, cada uma de nós, segurando nas mãos as palmas, né? As folhas das palmeiras, junto com aquela grande multidão, de frente para o trono e de frente para o Cordeiro. Amém? Amém? Ai, que coisa linda! Eu ficaria muitas horas aqui ainda, mas já tá tarde, né? Sempre estouro as nossas lives. Amém? Amém? Ai, minhas águias, receba a sua cela. Que a partir de agora a gente vai falar sempre nela. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Ela é muito importante na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado da live. Como sempre, gostei muito de estar aqui com vocês. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Agradeço sempre a presença de todas. Percebi aqui que tem muitas alunas do Relicário. Fico muito feliz de vê-las aqui. Nós estamos numa jornada linda, gente. Linda, 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 linda. O Relicário é um presente do céu mesmo, né? O ano que vem a gente vai ter mais novidades. Tenho certeza que
que vai ter mais oportunidades aí. Muita gente ficou de fora do relicário, né? Mas o ano que vem ele vai vir com uma carinha nova e tenho certeza que vocês vão gostar. Certo? Beijo no coração. Já tô com saudade da próxima quinta-feira, ainda bem que passa rápido, né? Na próxima quinta a gente volta a conversar. A gente está nessa jornada aí sobre as virtudes de Maria, né? Tem muita coisa linda pra gente aprender. E carregue com você a paciência é uma penitência para ordenar a nossa alma e nos levar para o céu. É uma grande penitência. A gente precisa de penitência para ordenar a alma, para se tornar escrava, né? Maria não precisava de penitência. A paciência para ela era uma virtude, porque ela já era escrava, já era serva do Senhor, era infuso, natural. Mas a gente tem que, porque pra gente dói, né? Pra gente dói. Pra Maria é um comportamento. É um comportamento. Beijo, beijo, beijo. Beijo no coração. Espaço Ana Oliveira. Edi, querida. Beijo, Lulu. Lu, querida. Beijo, Lu. Lu, a minha aluna do relicário. Ai, coisa querida. Beijo, beijo no coração. Deus abençoe. A gente conversa pelos stories. Amém, Jesus. Nossa Senhora, rogai por nós. Amém.